vez em quando surgem pessoas que desafiam a lógica e nadam contra a maré, pondo em risco suas carreiras e até sua vida. Hoje iremos descobrir todos os fatos sobre a vida e a morte do maior rap do mundo, Tupac, assassinado covardemente em 1996. Seria esse mais um crime dos senhores do mundo? Ou tudo não passa das consequências de uma vida cheia de intrigas e desavenças? Vamos descobrir isso agora no nosso quadro. Senhores do mundo. São muito poucos os artistas que têm a coragem de passar mensagem em suas obras sobre o controle da indústria. E desses poucos que têm essa coragem, eles fazem porque se sentem na obrigação com seu público e com Deus, que tem que fazer. Eles falam na maioria por meias palavras. Outros cantam temas que parecem ser contra a indústria. Mas tudo fica por aí. Eles não vão mais além disso. Eles sabem muito bem o que pode acontecer com eles se derem um passo adiante. Muitos dos temas que ouvimos que parecem expor a verdade são sempre de bandas não muito conhecidas. É muito raro, para não dizer quase impossível, vermos um grande artista encarar a indústria de frente. A indústria usa sempre dois pesos, duas medidas, duas formas de propaganda, que divide as opiniões e assim as controla. É a velha fórmula de dividir para conquistar. Mas um dia existiu um artista que foi incontrolável. Ele falava da indústria abertamente, chamava as coisas pelo nome e falava dos Illuminati. E isso foi muito antes de sequer alguém os mencionar por nome. Ele fazia nas letras de sua canção e fora delas. Este artista herói deu uma nova dimensão ao hip hop. E ainda hoje só podemos imaginar onde ele poderia ter chegado se não tivesse sido assassinado covardemente. Eu estou falando de Tupac Shakur. Esse cara é um dos únicos raps que usava a música como ela foi feita para ser usada, passando mensagens anti-elite, anti-controle e pelas liberdades e direitos. Ele falava abertamente sem fazer arrudeios sobre esses assuntos em entrevistas, em particular quando começou a falar dos Illuminati, nome que naquela altura muito pouca gente tinha ouvido falar. Tupac passou a vida entre o estúdio e a prisão. A imprensa ajudava a cultuar a mentira, e onde se destaca sua famosa prisão por violação largamente publicitada nos jornais, quando a acusação e a pena dele não foi por violação, mas sim por abuso sexual. A diferença é muito grande, para quem não sabe. Para uma acusação de violação tem de haver sexo forçado. Numa acusação de abuso sexual basta um apalpão. Desde de muito cedo a indústria estava a criar um ídolo, um mito, com a ajuda da imprensa, que sabemos que é uma das maiores ferramentas Illuminati. O mais incrível é que durante a sua pena, os seus álbuns continuavam a vender como se nada tivesse acontecido. As vendas continuavam as mesmas, após ter levado 5 tiros e ter sobrevivido. Esse era um artista que não precisava de promover a sua música entre prisão e fisioterapia. Poucos eram shows ao vivo, e mesmo assim era o mais famoso dos raps, e o que mais vendia. Mas foi após terem tentado assassiná-lo, e depois de o terem colocado na prisão que ele se tornou mais agressivo nas suas músicas e entrevistas contra a indústria. Tupac foi o primeiro gangster rap, e a imagem que a maioria dos raps hoje em dia tentam passar vem dele, dizendo que tiveram uma vida dura nas ruas até chegarem onde chegaram, quando isso não é verdade. A grande maioria teve vidas privilegiadas em famílias de classe média. O game GTA San Andreas do PS2, por exemplo, também trabalha a favor dos senhores do mundo. A indústria é uma só, e controla tudo. Eles fizeram questão de fazer um personagem para degrenir Tupac. Quem jogou vai lembrar do personagem Oglock, que era um ex-presidiário, dava a bunda na prisão. Era um rapper sem talento, trapaceiro e covarde, arrogante e traidor. Sem dúvida, no game, o Orlock é um dos personagens mais safados do game. Você até faz uma missão para roubar um livro de rimas do Mad Dog, um artista de verdade, para dar para ele. Ele plageia e fica famoso assim. Essa elite maldita não brinca em serviço quando eles querem manchar uma pessoa. Eles usam todos os meios possíveis. Desenhos animados, séries de TV, programas ao vivo, programas de auditório, filmes, games, tudo que eles possam usar. Porque tudo está na mão deles. Ninguém faz sucesso sem antes baixar a cabeça para eles. Essa é que é a verdade e me chame de louco quem quiser. Certo dia, Tupac deu uma entrevista na prisão e que disse: "Só posso desaparecer morrendo, e mesmo morrendo a minha música viverá para sempre." É interessante que ele se referia à indústria musical sempre como o game, não como um negócio, mas como um jogo, ao qual ele afirma ter vendido a alma em troca de mulheres e bens materiais. Ele dizia que agora estava preso nesse mesmo jogo, querendo mudar, mas não podendo. Acho que game é a melhor definição da indústria, pois é mesmo um jogo pelo controle de opiniões e mentalidades, mas um jogo viciado que só a elite pode ganhar. Artistas e amantes da música são sempre meros peões, o que os céticos não entendem e preferem ignorar por pura covardia. É que existe uma crença por parte de uma pequena elite global, em cima de religiões antigas que têm deuses pagãos e demônios como senhores. Se a entidade em si existe ou não, aí é problema seu acreditar ou não. Mas o que você tem que enfiar de uma vez por todas em sua cabeça, eu canso de dizer isso, é que existem pessoas que acreditam nelas.
E são elas que dominam o nosso planeta através da indústria. E sendo assim, ou você entra na deles, ou nunca vai ter a chance de mostrar o seu talento por melhor que você seja. É aquela história das portas estarem fechadas para você. E saiba bem você que está disposto a entrar. Existe um problema. Uma vez dentro, você jamais pode sair. Você só sai pelo caixão. Tupac sempre tentou separar os verdadeiros raps dos falsos, sem nunca referir nomes. Ele não queria impor uma teoria. Ele queria que as pessoas buscassem informação e chegassem a uma conclusão por elas mesmas. Ele dizia: preste atenção nas letras das músicas. Pense sobre elas. E se você as acham reais, então deve apoiar os músicos que acha verdadeiros. Disse que não é uma questão de abanar a cabeça ao ritmo de uma batida do qual você gosta, mas sim perceber a mensagem que acompanha essa batida. Isso é o importante. Foi durante esse tempo na prisão que ele resolveu voltar mais forte e vingar-se da indústria, que o atacava constantemente. Foi nesta altura que começou a falar dos Illuminati, da sua agenda que nas músicas ou letras, das quais um verso significa mais ou menos: só me dizem que os Illuminatis para tomar o meu corpo para o sono. Ele levantou também em entrevista uma questão pertinente. Como é que na sociedade ninguém fala dos Illuminati e os caras na prisão falavam disso o tempo todo? Como é que aqueles carinhas na prisão, que mal sabem ler, sabem o que são os Illuminati? Quem lhes disse? A resposta não foi lhe dada porque a pergunta é retórica, mas na verdade a resposta é bem simples, pois só fala desse assunto quem não tem nada a perder. Quantas pessoas aqui vendo esse vídeo não sabem que seus patrões são corruptos e se calam? Elas não querem perder os seus trabalhos, mas daí são pisadas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e só quando alguma perde um emprego aí sim começa a meter a boca no trombone. É sempre assim, elas já perderam tudo o que tinham a perder. Só que no caso, quando é falado sobre um Illuminati, a mídia já vem trabalhando a nossa cabeça. Ela já nos ensinou que as pessoas que fazem isso devem ser tratadas como loucos, e assim vem sendo feito. Aquele que está caladinho e se submete a criticar quem fala a verdade. Põe a dúvida em sua mente. Esse é rotulado como pessoa normal. O louco é aquele que tenta mostrar a realidade a você. E o pior é que nós chamamos isso de racional. E ainda nos achamos inteligentes por pensar assim. Uma das frases de Tupac que eu gosto muito: ninguém pode afirmar querer mudar o mundo, mas individualmente podemos semear o conhecimento, espalhar a informação que levará a que ele mude. Nesta nova linha de intervenção musical de Tupac, ele tornou os Illuminati o seu alvo pessoal, tendo adicionado a letra K ao nome da organização, Killuminati, somando as palavras Kill mais Illuminati. Ele achava que assim poderia destruir o grupo. Como Kill significa matar, ficou matar Illuminati. E no inglês fica Illuminati mata. Eles tentaram matar-lhe uma vez, mas apesar de terem dado 5 tiros nele, Tupac ainda sobreviveu, mas eles tentariam de novo. Infelizmente, o segundo atentado contra sua vida foi um sucesso, e os Illuminati marcaram esta morte rodeada do simbolismo que tanto gostam, deixando para ser interpretado a simbologia dos Illuminati e os modos operantes do grupo, tal como qualquer serial killer. Eles deixam a sua marca. A maçonaria Illuminati não é exceção. Eles gostam de dizer o que fazem e deixam estas marcas para serem descobertas. O segundo atentado, que levou à morte de Tupac, veio dias depois de ele ter dado uma entrevista afirmando que em 4 anos ele estaria no topo, estaria frente a frente com as elites, e iria se candidatar a um cargo político grande, criando seu próprio partido político, mais ou menos como fez Enéas aqui no Brasil. Ele tentou fazer também. E falando com a coragem que ele tinha, usando seu protagonismo como rap, não seria difícil imaginar que ele ia conseguir ser eleito com uma mão nas costas. Infelizmente, Tupac não chegou lá, pois um segundo atentado e mais meia dúzia de tiros no seu corpo puseram fim à sua vida e a toda a sua luta. Mais uma frase de Tupac: não temos escolha, temos de seguir em frente e tentar fazer o melhor possível pela próxima geração. Está tudo tão fodido que não podemos deixar as coisas bem para a próxima geração. O que podemos fazer agora é eliminar o máximo possível de coisas más, antes de partirmos. Tupac Shakur. Mas uma de suas grandes frases era essa: sempre que o governo falha, culpa o povo. Neste momento a América é uma merda, mas isso não significa que os americanos tenham de ser uma merda. Mas é isso que querem que sejamos, e desta forma os pobres continuam pobres, e a matar pobres, enquanto os ricos enriquecem e vendem aos pobres o sonho de virem a ser ricos, sem nunca lhe darem de verdade a oportunidade de o ser. No dia em que Tupac Shakur foi condenado por abuso sexual, acusado de ter usado a força para apalpar as nádegas de uma mulher, antes de ouvir a sua sentença, lhe foi perguntado se tinha algo a dizer ao tribunal. E aí Tupac mostrou o porquê de tantas pessoas o admirarem. Ele proferiu as seguintes palavras: a sua excelência durante todo este processo não me olhou, ou ao meu advogado nos olhos, nenhuma única vez. Parece-me óbvio que o senhor não está aqui para fazer justiça, e por isso de nada me vale pedir clemência. Não importa o que o senhor faça ou diga, isto não é um tribunal de justiça. Aqui não será feita a justiça, e mesmo agora o senhor não me consegue olhar nos olhos. Por isso faça o que entender, e dê-me a pena que quer dar. A minha vida não está nas suas mãos,
está nas mãos de Deus. Eu lembro a vocês que todos os artistas que se voltam contra a elite, eles são acusados de ser estupradores, lunáticos, falidos, esquizofrênicos. Veja o que aconteceu, por exemplo, com Michael Jackson. Eu fiz um vídeo falando. Em um mês estava a imprensa na casa do cara, dizendo que ele era famoso e milionário. E aí no outro mês a mesma imprensa disse que o cara estava falido. E tudo por quê? Começou a falar de conspirações. Queria revelar alguma coisa sobre eles. O destino de todos esses homens que se revelam é a morte. Só muda a forma. A lei, para você ter ideia, dá direito a eu e a você de acusar qualquer pessoa de ser um estuprador, de ser um assassino, ou qualquer outra coisa que seja. A justiça vai investigar seja verdade ou não. É claro que cabe ao acusado me processar de volta, por acusação falsa. Mas se eu estiver usando laranjas para isso, como é que fica? Se minha intenção for apenas de sujar sua imagem, se eu for um milionário e não ligar de perder alguma mixaria, vocês acham mesmo que os senhores do mundo não usariam a velha tática do testa de ferro? Então preste bem atenção. Quando um artista for acusado de pedofilia ou estuprador, faça uma pesquisa antes e veja se esse artista não andou dando com a língua nos dentes, antes dessa denúncia aparecer. Comece a fazer isso daqui pra frente. Durante o tempo que Tupac passou na editora Interscope, Tupac vivia a entrar e sair da prisão. Por todo e qualquer motivo, as autoridades metiam o cara na cadeia. Ele foi tornado do dia pra noite no bad boy do hip hop, pela imprensa que criou uma imagem de criminoso, ignorando a mensagem que ele tentava espalhar. O que essa elite maldita fez foi marginalizar o cara, usando o próprio preconceito que a sociedade já tem com os raps. Isto acontecia por as suas letras serem reais, por cantar o que queria cantar, acordando as pessoas da matriz, levando elas a terem consciência do que está acontecendo, dizendo as verdades. Os rappers atuais limitam-se a glorificar a vida de gangster e tentar cantar hinos à violência e às drogas e à adoração às notas de dólar. Isso fez Tupac se tornar inimigo de muitos rappers. Ele chamava esses caras de vendido e acusava eles de terem traído o hip hop. Eles usavam o estilo apenas como uma máquina de propaganda e não para espalhar a mensagem de revolta que é a alma do hip hop. Uma dessas letras dizia o seguinte: aos vendidos a viver bem, de uma forma ou outra vocês vão desistir. Acha que por ter nascido negro tenho que dizer paz, cantar e levar tiros? Agora sou uma ameaça só porque vos lembro de coisas que querem que esqueçam. Estarei aqui até que me matem. Após ter saído da prisão, todas as suas músicas continham mensagens sobre os Illuminati. Até o momento que deixou a Interscope, se juntou à nova editora The At Hole. Em pouco tempo ele percebeu que ao contrário do que lhe tinha sido prometido, ele não tinha liberdade nesta editora dita independente, e ao custo pessoal se afastou-se da The At Hole e criou a sua editora Machiavelli Records, na qual aceitava unicamente os raps que cantavam de coração, sem medo das elites. Aqui adotou o alter ego, Machiavelli, inspirado em Machiavelli, sobre quem leu no seu tempo de prisão. Machiavelli tinha a letra K, uma letra que colocou no seu alter ego, por ser a letra que adicionou aos Illuminati, fazendo Killuminati. Ao retirarmos esta letra móvel, ficamos com um anagrama que se lê Estou Vivo. Para esta nova editora ele levou 2 homens. Ele acreditava que eles partilhavam da sua linha de pensamento. Esses homens eram Snoop Dogg e Dr. D, com os quais formou o grupo Tell Laws. Ambos estes rappers viviam na sombra de Tupac, cresciam às custas do seu talento e ainda continuam a atrair sua memória. Ele acusava os outros músicos de terem vendido a pessoa que eram, de terem vendido sua alma à indústria. E quando confrontado com a questão dele ter vendido a sua alma, ele respondia: os vendidos não conseguem se olhar ao espelho, pois não encontram sua alma. É por poder olhar-me ao espelho e ver que a minha alma ainda está lá. Não a vendi, ela está comigo, eu posso senti-la. A verdade é que Tupac vendeu a sua alma no início da sua carreira, pois isto é regra para qualquer um que queira entrar na indústria. É uma lei, não se trata de que exista ou não a entidade que eles acreditam. Não vou entrar nessa questão, mas o que existe de fato e que você não pode negar é que a elite global acredita nos seus demônios e exige que qualquer um que queira ser famoso faça parte da sua fé amaldiçoada. A indústria estava prestes a levar Tupac ao cinema. Isso é claro no começo de sua carreira, quando ele fazia o jogo deles. Ele seria mais um dos artistas alienados que seguem o mal e que alienam milhões de pessoas. Mas aí Deus entrou em sua vida. Ele reconheceu Jesus como seu único salvador. Veja nessa entrevista como ele fala de Deus. Como você diria que a sua vida tem sido? O que você diria sobre ela? Como a definiria? Eu diria que tem sido como um teste para a minha fé. Sabe, na Bíblia há um homem, o qual acho que chamava-se Jó, e Deus o colocava sob as situações mais difíceis, apenas para assegurar-se de que sua fé era verdadeira. É assim que eram as coisas. Se eu não tivesse esse suporte, acredito que meus pés não estariam tão firmes. Para que eu enfrentasse qualquer coisa, eu seria mais fraco para lidar com as situações externas. Eu sinto que estou fazendo o trabalho de Deus, entende? O fato de não estar recolhendo doações religiosas não significa dizer que não estou fazendo o trabalho de Deus. Eu sinto que estou fazendo o trabalho de Deus. Eu continuo rezando para Deus todas as noites. Eu quero que Deus saiba que mesmo durante os piores momentos,
eu ainda o reconhecerei como um ser superior a mim, e que não abrirei mão da minha fé quando as coisas ficarem ruins para mim, porque ele estava lá nos meus bons momentos. Então quero que ele saiba disso, que eu não sou nenhum otário, não sou soberbo a ponto de deixar de crer neles nos maus momentos. Eu acredito em Deus sempre, todos os dias, o dia todo, no pior e no melhor, 5 tiros, tempo na prisão, tudo, nos bons momentos, milhões de dólares e tudo mais, o tempo inteiro. Eu sempre acredito em Deus, porque Ele me deu tudo isso. Só por essa entrevista, nós já podemos imaginar o motivo de quererem Tupac morto. Apesar de ele ter feito um pacto no começo de sua carreira, ele agora era um homem livre. Quando você reconhece a Deus, não importa o que você tenha feito, você renasce. Nova criatura você é. Foi o que aconteceu com Tupac. Um homem que não via mais sua alma. De repente se olhava no espelho e podia ver quem ele era. Com a quebra do pacto e o ataque direto às elites, Tupac se tornou a nova ameaça para os Illuminati. Muitos afirmam que aí ele ficou mais talentoso, ganhou ainda mais fama, mas falou na elite invisível, que se esconde atrás da visível. Ele mencionou um nome que nos anos 90 era visto como um mito: Illuminati. Há quem diga que Tupac Shakur está vivo. Todas essas teorias de Tupac, Elvis, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e etc. estarem vivos são propagandas propositadas para distrair os fãs. Enquanto eles podem investigam a possibilidade destas pessoas estarem vivas, eles não podem investigar as causas de sua morte. No caso de Tupac Shakur, a teoria dele estar vivo foi causada propositalmente, iniciada pelo relatório da sua autópsia. Ele teve alguns erros graves. Veja bem aqui, não dá muito para você ver, mas eu vou falar. Relatório da autópsia da morte de Tupac Shakur. Diz que Tupac tem 72.00 Inc, 1,82 m de altura. Que Tupac tem 215 lbs, 97,5 kg de peso. Vamos agora comparar com a foto dele com a tabuleta indicativa após a sua prisão pouco antes. Estes dados aqui estão errados, pois ele tinha 5,11, 1,80 m de altura, e 150 lbs, 69,9 kg. Mesmo que ele tivesse engordado, o seu aspecto físico não aparentava que ele tivesse aumentado 27,7 kg a mais. É impossível. Como vimos, ele não virou uma bola nem estava super musculoso. Mas vamos dizer que sim. Certamente uma pessoa não pode crescer 2,5 centímetros. Estes erros foram possivelmente colocados ali de propósito, para criar o mito e distrair as pessoas sobre a morte, fazendo que elas vão buscar provas que ele está vivo. Tupac está morto, e mesmo que não estivesse, a autópsia, que é obrigatória, certifica-se que ninguém vai parar na cova em estado de catalepsia, pois se não morreu antes, morre durante. Não há dúvida. Quando alguém me fala sobre a possibilidade de um Michael Jackson, por exemplo, estar vivo, um Tupac, isso chega a magoar, pois eu que faço um trabalho sério, já recebi dezenas de pedidos com esses assuntos, com certeza daria muitos views, mas eu não estou aqui para alienar vocês ainda mais, em troca de views ou doações no Patreon. Jamais eu farei um vídeo que prejudique o entendimento de vocês. Porque essas teorias são feitas com esse propósito, e elas são traçadas pela elite global. Elas visam alienar e distrair vocês, e que nós chamados maldosamente de conspiradores pela imprensa. Quando fazemos esse trabalho, um trabalho em troca de views, um trabalho que nós não acreditamos, mas fazemos porque vai dar audiência, aí nós somos vistos como doentes mentais, e aqueles que acreditam em nós também. E eu não faço isso com o meu público, eu não caio nessa, e não faço o jogo deles. E é por isso mesmo, pessoal, que embora eu tenha muitos pedidos, eu não farei. Não me vendo por views, não me vendo por doações. E nem tenho medo de falar o que eu acho. O Não Me Encarando não tá aqui nesse canal apenas por enfeite. Quem acompanha sabe muito bem disso. Então aqui vai a minha opinião sobre Tupac. Ele está morto. Parem de falar bobagem que ele está vivo, pois isso é o que a elite quer. Isso não faria sentido pelas atitudes do próprio e pela missão que ele vinha realizando. Para reforçar um pouco mais essa teoria, vamos entender o que se passou antes de Tupac morrer. O seu empresário era Suge Knight, um homem com um longo cadastro criminal e dono de 50% da Death Row Records. Um dos crimes que ele cometeu foi o de ter sob ameaça obrigado Vanilla Ice a assinar um documento que lhe dava direito sobre os royalties da música Ice Ice Baby, uma música recordista de vendas e o primeiro single hip hop, o número 1 da Billboard. Foi com estes royalties que Suge passou de um mero criminoso a um multimilionário. Este empresário tinha controle sobre Tupac Shakur, Snoop Dogg e Dr. Dre. Dr. Dre foi o primeiro rapper, para quem não sabe, a assumir-se como membro da maçonaria americana. Dr. Dre deixou este empresário e criou a sua própria editora, a Suge Knight. Disse que não queria saber quem o deixava, pois ele só se importava e precisava de Tupac Shakur. Esse Suge Knight tinha um inimigo, e esse inimigo era Puff Daddy, hoje conhecido como P. Diddy, pois ele também era empresário de vários raps. Esta guerra levou o Suge a convencer Tupac a entrar num jogo, o da rivalidade entre os rappers da costa leste contra a oeste. Guerra esta que era uma farsa, era uma guerra de palavras e publicidade que ajudava ambos os lados a vender mais. Uma tática muito usada pelos youtubers do Brasil.
algum tempo antes da morte de Tupac. Ele mesmo deu uma entrevista alegando que toda aquela guerra era uma farsa, enquanto Tupac explicava que tudo aquilo era um golpe publicitário, que não existia de fato ódio entre as gangues. Observe quem está do lado dele. É o Snoop Dogg. Reparem bem na cara dele, a expressão de quem quer cagar o tempo todo, torando o maior aço. Ele tá com aquilo que não passa um cabelo. E sabe por que ele está assim? Ele sabia o plano dos Illuminatis. Como Tupac estava revelando que todo aquele ódio que a imprensa falava entre gangues era tudo um teatrinho armado pelos empresários. Os senhores do mundo tinham que agir rápido e matar Tupac antes que o povo acreditasse nele. Exatamente 2 dias depois de negar e expor a farsa, Tupac foi alvejado com 12 tiros, sendo que 5 ceifariam a sua vida. A cara do Snoop Dogg aí não deixa dúvida que ele sabia o que ia acontecer. De fato, não existia guerra de raps da costa leste contra a oeste, mas existia sim um perigo para Tupac: os Illuminati. Esta foi a última foto tirada de Tupac 20 minutos antes do atentado. Ele está dentro do carro de Suge Knight, que era o motorista. Após a morte de Tupac, The Notorious Big era apontado pela imprensa como um dos suspeitos, devido à rivalidade mentirosa que eles tentavam ainda fazer o povo acreditar. Como resposta, Big deu uma entrevista onde ridicularizou o assunto. Vejam bem aqui que este homem ao lado de Big é Puff Daddy, e vejam bem a cara dele. Ele está como Snoop Dogg estava do lado de Tupac na entrevista anterior. Ele está assustado, desconfortável, nervoso, com aquilo que não passava um cabelo. Ele sabia o que também ia acontecer com Big, e estava falando demais. Essas expressões tão idênticas até me faz pensar: será que esses caras sofrem um tipo de lavagem cerebral? Um tipo de hipnose, sei lá? Eles não parecem ficar em si. Big aqui estava falando do primeiro atentado contra Tupac, quando ele também foi atingido com 5 tiros. Só que ali ele, graças a Deus, sobreviveu. E ainda com energia para dar essa resposta aos Illuminati. O primeiro atentado contra Tupac foi 30 de novembro de 94. Tupac se recuperou deste atentado e acusava Puff Daddy de estar envolvido. Acusava Big de ter conhecimento do envolvimento de Puff Daddy, de intencionalmente proteger o cara. O New York Times chegou a apresentar uma reportagem que apontava o Puff Daddy como sendo o principal suspeito. Big, após a morte de Tupac, deu início a uma campanha a fim de ridicularizar a teoria que culpava a guerra mentirosa da costa oeste contra a leste feita pela imprensa imunda. Ele também frequentemente lamentava a morte de Tupac, o que mostrava claramente que de fato Tupac não estava mentindo, nem ele. Não existia essa guerra que a imprensa falava. Isso não agradou os Illuminati. O mataram 6 meses depois da morte de Tupac. E ainda apesar de tudo isso, acreditem vocês que existem pessoas que não acreditam na existência dos Illuminati. Será que tudo isso é de fato uma coincidência? Antes de todo esse rolo, Big e Tupac já tinham sido amigos e trabalhado juntos. No fundo, a guerra era unicamente na imprensa, e só alimentava a indústria da música. Após a morte de Big e durante a investigação policial, um detetive investigava a ligação entre os 2 atentados. Mas depois parou, não deixava um cara investigar. Isso foi notícia também. Este agente afirmou que todas as provas apontavam para o envolvimento de Suge Knight e Puff Daddy. Ou seja, estes 2 empresários que se odiavam eram os responsáveis pela morte dos seus discípulos. Irônico demais para não estarem a receber ordens superiores. E nós sabemos de quem vêm essas ordens. Ele referiu até uma denúncia feita por Snoop Dogg, que foi mantida fora da investigação na morte de Tupac. Snoop Dogg teria dito que sabia quem matou Tupac. Snoop Dogg disse várias vezes que foi Suge Knight que matou Tupac. Snoop deixou Suge e a sua editora tentando criar a sua própria editora. Durante anos, Snoop continuou o acusando em suas músicas e em entrevistas. E este, como resposta, limitava-se a acusar Snoop de ser informante da polícia, o que é completamente irrelevante. Até 2005, Snoop acusava Suge de ter morto Tupac, e certo dia calou-se e nunca mais tocou no assunto. Neste dia, Snoop passou a mostrar que estava completamente sob o controle daqueles contra quem Tupac lutava, e a recompensa do seu silêncio foi o sucesso, sendo hoje um dos maiores rappers mais poderosos da indústria. Essa foto aqui não nega que ele faz parte agora da elite. Por outro lado, em troca do seu silêncio e colaboração, Puff Daddy é hoje tal como Snoop Dogg, um dos rappers mais influentes, e junto estes 2 homens controlam o lado leste e oeste. Cide até a súbita maçônica Jay-Z. Jay-Z é um dos assumidos membros da maçonaria americana. Apesar de ser rap já nos tempos de Tupac e Big, foi só após a se assumir maçom que começou a ter o sucesso incompreensível que tem hoje. Muitos se perguntam qual é a lógica de um grupo poderoso como a maçonaria Illuminati se preocupar com um simples rap ao ponto de querer o morto. A resposta já tinha sido dada pelo próprio Tupac numa música. Pois é isto mesmo, enquanto ele era um simples rapper ninguém queria saber dele, mas quando se tornou num rap que acordava consciências, então passou a ser uma ameaça à indústria.
Tupac jogou o jogo de vendas de leste contra oeste, mas era uma guerra de bairros, uma brincadeira. Ele nunca atacou o Big como atacava rappers como Jay-Z, Nas e Prodigy, rappers 100% controlados pela indústria, que se venderam sem oferecer resistência. Podem alegar que Prodigy canta contra a nova ordem mundial, mas isso é teórico, é agenda. Prodigy, antes de usar esse nome, não confundir com o grupo eletrônico Prodigy, autores dessa canção. Já era um rapper 100% money, atrás unicamente da fama. Podem alegar que Prodigy acordou e percebeu o controle e agora canta contra a nova ordem mundial e a Illuminati. Mas quem melhor para explicar a função de Prodigy do que o Papa da Maçonaria? Albert Piker, o Papa da Maçonaria do século XIX, é um dos homens mais perigosos de todos os tempos. Disse ele: "Nós demos sempre ao povo seus heróis, damos os heróis a cada facção, a cada lado de um conflito. E quando as pessoas ouvem essa pessoa dizendo as coisas certas, elas irão segui-la. E nós esperamos e voltamos a guiar estas pessoas, dizendo, faz isto ou aquilo. E eles fazem. Nós, a maçonaria, damos o nosso poder aos heróis autorizados. É isso que Prodigy é. E é por isso que quando você ouve uma música anti-nova ordem mundial, não deve pensar que essa banda é honesta. E neste saco inclui bandas como uma ou mais música anti-Illuminati. A nova ordem mundial como Muzzle Gamma Ray, Jay-Z e Dr. D. São maçons que têm música anti-Illuminati. No caso do primeiro, ela foi emprestada por Prodigy, que fala de Jay-Z, como sendo a voz mais real do hip hop, mas é uma coisa que expõe Prodigy como farsa. Sem Tupac e após Snoop Dogg ter deixado a Death Row Records, Suge Knight ficou sem raps. E é a única forma de fazer dinheiro. Suge editou tudo que Tupac tinha deixado, que devido à sua morte atingiram recordes de vendas, como podem ver pelas vendas dos álbuns antes da morte de Tupac. A lista não mente. E depois de sua morte ele vendeu muito mais. E não estamos falando de milharias de venda. Estamos falando de 12 milhões de discos vendidos em vida, versus 26 milhões depois de sua morte, tendo em conta que o último álbum que lançou em vida foi perto do momento em que a perdeu. O que é muito interessante é a capa do álbum. Eu acredito que não precisa nem que eu comente. Era como se ele soubesse o que iria acontecer com ele. A capa não mente. Ele sabia que ia morrer, sacrificado por uma causa. Suge Knight foi nesta altura processado pela mulher que investiu na Death Row Records e que tinha 50% da editora, pois ela nunca tinha recebido $1 do lucros da empresa. Antes de Suge Knight ter sido condenado a pagar a sua sócia mais de 100 milhões de dólares, toda a sua fortuna tinha desaparecido, tendo ele unicamente uma mansão de 6 milhões de dólares, 25 mil dólares em joias. Ele declarou falência e livrou-se das dívidas. Já Suge está hoje preso por diversos crimes violentos, onde se inclui o espancamento do rap Arcon e a violação de liberdade condicional. Cumpriu uma pena de 9 anos, mas está bem, pois só ele sabe onde está sua fortuna de verdade. Lembre-se agora de todas as coincidências apresentadas há uns anos sobre o 11 de setembro, que por mais voltas que se desse, dezenas de fatos iam dar o mesmo número 11. O número 11 é um número que significa destruição na maçonaria Illuminati. No caso de Tupac, isto também está presente, mas com o número 7. Outro número importante para este grupo. A maçonaria diz ser um número que representa a sorte, mas é tal como o número 3. Um número que define o gozo para com as crenças humanas, em particular as religiosas. Estes dados são apresentados unicamente como curiosidade, não servem como argumento factual. O seu último álbum em vida foi Donkey Illuminati, The 7 Day Theoria. Tupac nasceu no dia 16. 1 mais 6 igual a 7. Morreu com 25 anos. 2 mais 5, 7. O seu filme, Tupac, Ressurreição, foi lançado 7 anos após a sua morte. A sua editora cancelou todos os lançamentos de álbuns dele por 7 dias após a sua morte. A companhia de cinema esperou também 7 dias antes de lançar o último filme em que ele participou. No filme Gridlock, Tupac apareceu numa sala, onde na parede estão pintados vários números 7 invertidos. Foram disparados 12 tiros e 5 deles acertaram em Tupac. 12 menos 5, 7. Antes de morrer, ele lutou por 7 dias no hospital contra a morte. Ele foi declarado morto às 4h03. 4 mais 3, 7. De uma sexta-feira 13. E você ainda vai dizer que tudo isso é coincidência. O que eu sempre digo é só uma coisa. Contra fatos não há argumento. Tempos depois, as pessoas foram distraídas da sua morte, pois este vídeo ridículo repleto de mau atores. Tem um ator que afirma que é Tupac. Só engana mesmo aquelas pessoas bobinhas que querem que ele esteja vivo a todo custo.
E assim nasceu o mito que afastou a maioria da investigação da sua morte, levando-os ao buscar pelo Tupac vivo. Para a identificação do Tupac tem como base um dos homens que diz Hyde Pike Man, sem grande convicção. É o suposto Tupac, não parece muito preocupado em esconder-se, mas infelizmente esse vídeo teve efeito e afastou as pessoas da sua morte, buscando-o em vida. Com todos esses fatos que eu apresentei para você, eu acredito que não resta dúvidas que Tupac está morto, e foi morto pelos Illuminatis. Inclusive o depoimento do policial que ainda encontrou Tupac. Vou deixar o link para vocês conferirem. Ele encontrou Tupac com vida. Foi ele que socorreu Tupac. Ele só veio dar o seu testemunho pouco tempo depois de ter se aposentado da polícia. Ele relata que quando pegou Tupac nos braços, ele disse: "Diga quem atirou em você." As últimas palavras de Tupac foram: "Vá se fuder." O policial disse que não entendeu o porquê. Será que de fato não houve um envolvimento da própria polícia no assassinato do cara? Já que todos trabalham para os Illuminati. E esse policial, sem saber, acabou ouvindo o último protesto de um guerreiro vítima da elite. Como sempre, a mídia acusa o policial de ser um mentiroso, alegando que ele demorou tempo demais para falar sobre o ocorrido. E deve estar atrás de sucesso. Mas nós aqui sabemos que se ele tivesse falado quando ainda era policial, com certeza teria acontecido algum acidente de trabalho com ele, ou simplesmente teria pegado uma doença raríssima. Acredito que esse caso pode ser arquivado como mais um crime dos senhores do mundo. Porém, eu sei que alguns ainda querem acreditar que ele está vivo. Infelizmente, contra isso eu não posso fazer nada. Quando uma pessoa quer se enganar, não há quem possa impedir. Este vídeo acaba aqui. Agradeço a todos vocês que fizeram o pedido deste vídeo. Eu não cheguei a contar, mas com certeza Tupac teve mais de 500 pedidos. Então, fica um abraço a todos aqueles que pediram. Peço a você que gostou, que compartilhe, coloque nas redes sociais este vídeo, espalhe a verdade para mais pessoas. E se você não for inscrito ainda, se inscreva e faça parte da nossa família. Para aquele cara que é bom de bolso, dá uma ajudinha lá no Patreon. Com certeza R$10 não vai quebrar você, mas vai ajudar demais o canal. Agradeço a todos e espero vocês no nosso próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.